Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docno TV. Hoje ainda falando do Congresso Jurídico das Faculdades Docno de Caratinga. E teremos a participação do professor Dário Júnior e no segundo bloco do professor Humberto Luiz. Dário, mais uma vez no nosso programa aqui, seja bem-vindo. E é importante essa sua participação por conta, do nosso Congresso Jurídico. Hoje a gente vai fazer uma explanação acerca de como é que foram os minicursos que foram realizados na parte da manhã e, de um modo geral, a sua visão do nosso Congresso. Muito bom ter a sua presença aqui hoje. Professor Oscar, eu que agradeço o convite, mais uma vez participando aqui do programa Direito em Foco, e para falar do nosso Congresso Jurídico, que foi realmente algo que nos deixou bastante entusiasmados, todos nós que participamos, professores, alunos, aqueles que vieram de outras unidades da Rede Docno para participar. Foi muito importante porque foi o primeiro congresso da Rede Docno a acontecer aqui em Caratinga, que foi onde a rede surgiu, E um congresso que foi muito especial, muito bem trabalhado, de modo a demonstrar realmente que trata-se de uma instituição plural, uma instituição que fomenta essa diversidade e admite o choque de ideias, diversas correntes de pensamento. Você esteve envolvido desde o início, como membro do Núcleo Docente Estruturante. Sim. Participou do minicurso, que aconteceu pelas manhãs, mas teve também uma participação no Direito em Música, sendo um dos comentadores, e fora esses dois momentos diretamente envolvidos, a participação na questão da palestra do Rodolfo Pamplona, na quinta-feira, e na sexta-feira o fechamento com o ex-ministro da Educação, Renato Giannini. Como é que foi, na sua visão, esse congresso do ponto de vista do conteúdo? O conteúdo, não obstante a gente tenha falado do Direito e Música no programa anterior, mas um evento que teve todo um encaixe, no sentido de promover uma reflexão. Como é que você enxerga esse conteúdo que nós trabalhamos no Congresso? Eu vejo um Congresso Jurídico como um evento que tem que contemplar diversas formas de saber. E nós observamos isso, a começar pelo Direito e Música, que foi algo bastante inovador e que realmente chamou a atenção, o público ficou bastante empolgado, os professores, a direção. Isso deu realmente uma repercussão muito positiva e trouxe um conteúdo diferenciado, um pouco fora daquilo que a gente está acostumado. Porque se a gente for fazer essa correlação entre direito e música, entre direito e poesia, entre direito e literatura, há realmente muito conteúdo a ser explorado, E o Direito e Música proporcionou isso. Nós recebemos aqui também o professor Pamplona, Rodolfo Pamplona, que é um dos autores mais renomados do país em Direito de Família, que fez uma palestra super interativa e uma palestra que envolveu o público com também muita música, interpretação, esquetes de humor e tal. E o professor Renato Giannini, que é um respeitável educador, ex-ministro da Educação, pensador, filósofo, que trouxe também uma outra dimensão de conhecimento para os participantes do Congresso. Então, eu acredito que o nosso Congresso ele possibilitou esse tipo de interação entre diversas formas de saber e diversas formas de expressão, possibilitando também, durante a manhã, a realização de minicursos assim, um pouco mais técnicos, um pouco mais voltados para um conhecimento específico. Então, é um formato que realmente demonstrou que dá muito certo e que precisa se consolidar na rede Docno. Nós temos aí já a realização de vários congressos, cada um com uma característica, mas esse eu acredito que foi realmente especial. Destacando a questão na quinta-feira com o Rodolfo Pamplona, o que me chamou muita atenção foi a forma como ele usou para poder fazer a sua apresentação. Uma cantata e com todo um arquétipo de teatro, porque ele fez todo um avançar, demonstrou o avançar da sociedade desde o final do século XVIII, início do século XIX, até agora. Então a roupa, toda uma caracterização envolvida nisso. E isso chamou muita atenção. Um pouco mais voltado para o direito de família, que é fértil em poesia, em dramas,
em situações do cotidiano que normalmente são retratadas pelas músicas, né? E o professor conseguiu fazer realmente esse nexo com alguns assuntos, né, temas que são muito atuais no direito de família, com canções aí que são conhecidas de todo mundo, canções que fizeram muito sucesso e bem eclético, né? Desde a música popular brasileira, de Chico Buarque, de João Bosco, até a música brega, né? Então ele consegue realmente fazer esse formato, que é um formato muito, muito interessante e divertido para o aluno, né? Então realmente foi uma surpresa para todos nós. Ele é um grande conhecedor do direito, mas um verdadeiro artista. Exato. Nós temos muito, né? Essa relação de direito e arte. Nós tínhamos muitos escritores, grandes jornalistas, cronistas, que passaram pela faculdade de Direito antes de se notabilizarem aí nas artes, né? E eu observo isso muito. A gente, né, você vai conversar depois com o professor Humberto, ele lembra, nós já tivemos um coordenador aqui que era músico, né, um exímio guitarrista, e sempre também fazia essas relações entre direito e música ali na faculdade. Então, que é o professor Lucas Neves, né? Então, assim, eu acho que nós já temos aí uma certa tradição de atrair artistas para o nosso curso. Muito bom. E também, como você bem disse, aí, a questão da parte da manhã com os minicursos, né, você teve a oportunidade, né, juntamente Sim. com o professor Igor, lá de Teoflotone, coordenador do curso de Direito de Teoflotone, trabalhar o tema de delação premiada. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista acerca da delação premiada, né, sobre isso. Mas, né, traduz rapidamente, só para o nosso telespectador também relembrar, um ponto importante do direito no momento atual, né? Mas um ponto muito importante, é uma legislação que se aperfeiçoou no Brasil, que está proporcionando mais segurança jurídica para as partes envolvidas, tanto investigados quanto investigadores, as instituições que podem atuar realizando a colaboração premiada, como é o caso da Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, estadual e federal. E, enfim, a minha participação lá foi no sentido de fazer uma reconstrução histórica do Instituto da Colaboração Premiada. Eu consegui buscar em alguns episódios, até da antiguidade, né, o caso do primeiro imperador de Roma, Júlio César, que sofreu uma delação premiada à época, acusado de participar da conspiração liderada por Catilina. E esse caso nós explicamos lá para os alunos como ele já um prenúncio, né, desse instituto que vem ao longo da história provocando muita controvérsia. O professor Igor Norberto, que é mestre em Direito Processual, da mesma escola de Direito Processual da qual eu faço parte, que é a Escola Mineira de Processo, desenvolvida lá na PUC Minas, principalmente, apesar de termos assim, muita afinidade de pesquisa, né, de pesquisa científica no campo teórico, ele trouxe uma visão diferente a respeito do Instituto. E foi um debate de alto nível. Nós convergimos em muitos pontos, discordamos em outros pontos, e isso para o nosso aluno é muito bom, porque nós saímos simplesmente daquele embate que muitas vezes ocorre, né, o embate erístico, ou seja, para ver quem consegue ter a última palavra, e às vezes vai ali numa discussão tendo apenas a preocupação de rebater o último argumento sem provocar o desenvolvimento heurístico, né, que é realmente a partir da demonstração de pontos de vista distintos, você chegar num avanço de conhecimento, que é isso que nós buscamos lá nesse minicurso. E a minha participação do professor Igor foi nesse sentido, e eu acredito que as pessoas que participaram lá conosco tiveram esse ganho de conhecimento em virtude do formato que foi adotado. E, de um modo geral, né, eu tive um feedback muito positivo de todos os minicursos. A gente teve uma participação intensa dos alunos. Foram 4 minicursos. Uma procura, né? Na quinta-feira e 4 na sexta-feira. Então, a parte da manhã ficou bem movimentada, com vários temas. E a ideia foi justamente trabalhar os temas que tinham relação com a nossa atualidade. Né? Crise política, a questão da capacidade, a questão do feminismo, da sexualidade. Né? Então, teve essa pegada, como você bem apontou, mais direta, né, do direito, daquilo que
de praxe de estudo, né, do nosso corpo discente. Porque muitas vezes a gente tem uma crítica muito superficial a respeito de alguns institutos jurídicos, principalmente esses que estão mais presentes na mídia, né? Às vezes aparecem pessoas com diversas opiniões sem aprofundar numa coisa que para nós é muito simples, que é a leitura da legislação e a forma como essa legislação vem sendo aplicada. Então busquei, da minha parte, demonstrar como essa legislação surgiu, como ela se desenvolveu no Brasil, desde a Lei dos Crimes Hediondos, em 1990, e a estrutura que nós temos hoje para realizar a colaboração premiada, que é um meio de prova, né? É um meio de prova. E, como meio de prova, sujeito a uma série de controles legais. Então, quando a gente chama, eu tenho percebido isso no nosso curso, quando a gente chama a atenção para o conteúdo jurídico de alguma discussão que vem permeando aí o debate, os alunos ficam mais interessados, principalmente porque isso os faz ter contato com a ciência jurídica. E esse é o objetivo de um curso, né? Você implementar um conhecimento a partir de alguns fundamentos científicos. Quando a gente consegue isso no direito, eu acredito que o ganho intelectual dos nossos alunos é perceptível. Tem que sempre existir o recorte jurídico ali. Exato. As decisões focadas nessa questão. A gente pode até conhecer, né, e tem que conhecer o que está em volta na sociedade, mas o direito ele tem um recorte bem específico. Exatamente. A gente sabe que o direito não está isolado, né? Ele recebe influências da sociologia, recebe influências da filosofia, recebe influências da psicologia, mas há um determinado ponto, né, um determinado contexto em que as normas jurídicas precisam ser aplicadas dentro de uma técnica. É o chamado discurso de aplicação, que se difere do discurso de justificação. O discurso de justificação é mais amplo, né? Vem outros conteúdos aí. Então a música, muitas vezes, ela provoca, né, esse discurso de justificação, ou seja, esse discurso no sentido de provocar uma mudança no direito, né? A gente viu isso aí com várias músicas impactantes lá, que foram apresentadas no nosso Direito e Música, e também, se for olhar ao longo da história, né, que a música influenciou no movimento pacifista, no movimento pelos direitos humanos, pelos direitos dos negros, pelos direitos das mulheres, né? Então, assim, mensagens, né, de implantação, de conquista, né, de luta pelos direitos humanos, a gente vê isso sempre. E então isso muitas vezes começa canalizado pela arte, passa, né, pelo crivo das casas legislativas, da elaboração, da discussão, da participação popular, e isso pode transformar a norma jurídica. Mas quando nós temos a norma jurídica posta, isso requer, sim, uma técnica de aplicação, que tem os seus limites. Então, limites como toda e qualquer ciência apresenta. Então, o aluno do direito precisa ter essa percepção, porque isso é uma questão de técnica jurídica. Na outra vertente, aproveitando o gancho, né, da palestra do ministro Renato Giannini, a política na sociedade, né, caminhando para o fim aqui, infelizmente, a nossa entrevista, eu queria, né, considerando esse momento que nós temos, né, de proximidade com as eleições e essa temática que é a política, né, o senhor acredita que a partir desse novo momento agora das eleições, essa procura de mudança, né, o país ele tem jeito, a gente consegue fazer alguma coisa diferente com o que a gente tem? Eu gosto muito de analisar o presente sob uma perspectiva do que nós já fomos, do que nós podemos ser, mas principalmente fazendo um confronto com aquilo que o Brasil já vivenciou. Então nós já evoluímos bastante, mas eu sou muito cético com relação ao processo político. Eu não creio que nós vamos acordar no dia seguinte a essas eleições, né, com uma mudança que será maravilhosa para todos, seja qual for o candidato eleito. Então nós vamos acordar depois das eleições com uma chance muito grande das coisas piorarem. Então só não vai piorar se nós tivermos vigilância, se as instituições tiverem força para segurar algumas, né, más intenções que possam advir. E se nós
conseguirmos manter, né, essas conquistas que nós tivemos nesses 30 anos de Constituição de 88 e a partir daí conseguir algum avanço, será bom, mas eu sou muito cético com relação a isso aí. Realmente, eu falei isso com os alunos, né? Normalmente em época de eleição a gente fica muito encantado, né, com o discurso. E outro dia eu ouvi de um marqueteiro de uma grande campanha presidencial que tudo isso é fantasia. Faz parte do jogo. É uma farsa, né? Muitos discursos que são encaminhados na campanha política, eles são cuidadosamente estudados realmente para encantar, para convencer. Então nós temos que ter esse cuidado aí, procurar errar o menos possível e a partir daí evoluir, né? Ok, professor Dário, muito obrigado pela participação, né, nesse programa especial, falando ainda do Congresso Jurídico. E esse espaço continua sempre aberto para novas conversas, novos debates. Muito obrigado, professor Oscar. Estamos aí à disposição do Direito em Foco, sempre que a gente for chamado, né, estaremos aí. Beleza. O programa Direito em Foco volta no segundo bloco com o professor Humberto Luiz. Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela DOCOM TV, agora com a participação do professor Humberto Luiz. Professor Humberto, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Hoje um programa especial sobre o Congresso Jurídico das Faculdades DOCOM de Caratinga e a sua participação foi intensa no Direito em Música, minicurso, né, com a sua presença marcante na palestra do professor Pamplona e também na palestra do ex-ministro da Educação, Renato Giannini. Né, como é que foi, na sua visão, esse Congresso Jurídico, né, para a nossa comunidade acadêmica e a nossa cidade de modo geral? Olá, Oscar, é um prazer estar aqui no Direito em Foco, é sempre muito bom estar aqui, esse canal, né, direto com a sociedade. Eu tenho 16 anos de docto. Há 16 anos eu fui contemplado com a graça de estar participando desse projeto magnífico, de transformar a vida das pessoas através da educação. Um projeto que emancipa as pessoas, que dá mais qualidade de vida para as pessoas e dá oportunidade para elas, a partir da educação, de levar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. E eu nunca vi, nesses 16 anos, algo tão maravilhoso, tão contagiante, tão transformador de vidas como esse Congresso do Direito e Música e a Nova Democracia. Verdadeiramente, a comunidade acadêmica, até hoje, né, está completamente movimentada, mobilizada com relação ao Congresso. Né, tivemos a questão das músicas na quarta-feira, né, cada música de extrema profundidade reflexiva, né, do cenário brasileiro, político e social, desde a década de 60 até os dias atuais. Magnífico, os alunos, as alunas, a comunidade cantando, interpretando as músicas e fazendo essa análise da letra né, e o contraste com a realidade. Depois o professor Pamplona na quinta-feira, que maravilha, né? O professor Pamplona verdadeiramente transformou aquela faculdade, né? É um excepcional professor, notadamente no que se refere ao direito de família, e ele pôde nos contemplar com uma reflexão humanista maravilhosa. Né? Nós estamos vivendo um tempo tão ruim, às vezes, de classificação do outro pela diferença, ao invés do respeito ao outro pela diferença. Ele veio deixar isso com muita maestria, com muita clareza, que todos os modelos de família são família. O que define a família enquanto família é o amor e o respeito, né, que une aquelas pessoas dentro daquele núcleo familiar. Então a família com pai, mãe e filhos é família, a família com mãe e filho é família, família só com pai e filho é família, família de mãe e pai sem filho é família, família de mãe e filho é família, família de pai e filho é família, família de vó, mãe e filho é família, enfim, o que define a família é o amor e o respeito daquelas pessoas, e ele deixou isso muito claro, né? E de uma maneira muito sensível, né? Falou sobre divórcio, falou sobre separação judicial, demonstrando que o casamento ou a relação pode acabar, mas o que não pode acabar é o respeito, né? Tanto à pessoa quanto à história, né? Então, ele nos mostrou mesmo o lado humano do direito, notadamente no que se refere aos arranjos familiares. E na sexta-feira, para encerrar com chave de ouro, o ministro de Estado, o professor Renato Giannini Ribeiro, professor catedrático da USP,
um dos maiores filósofos desse país, falando sobre ética e democracia, né? A ética social e a ética política. Foi magnífico, foi maravilhoso, nos levando a uma reflexão, de fato, de como é que devemos lidar com as questões da política, o respeito à opinião divergente, né, a análise das propostas a partir de um projeto de país, um projeto de sociedade melhor, né, fazendo a gente refletir na questão da política e da tolerância, na política como instrumento de transformação social e de pacificação social. Nos chamou a atenção para esse que é um problema crônico no Brasil de hoje, que é essa polarização de discursos e de frentes políticas, movida essa polarização pela indignação e pelo ódio, para a gente tomar cuidado com isso. Nos chamou efetivamente a uma reflexão sobre o nosso papel enquanto comunidade acadêmica, papel de pacificação desse debate, não é um papel de aguçar essa violência, mas trazer a comunidade a uma pacificação e ao respeito. Então foi bastante elucidativa a palestra do professor Renato Giannini Ribeiro e, de fato, eu estou encantado até hoje. Eu acho que não só o Humberto, mas toda a comunidade acadêmica é uma antes e outra depois desse congresso, porque ele foi verdadeiramente transformador de vidas. Ele foi bem marcante, eu concordo com você, né? Só se fala nisso, né, nos últimos dias aí, e que bom, né, que nós pudemos fazer isso em Caratinga, onde, né, nasce aqui o curso de Direito da Rede. Tem que fazer mais vezes, viu, professor Cláudio? Tem que fazer mais vezes, todo ano, viu, professor Cláudio? Aqui em Caratinga, um congresso desse. Né, o senhor deixou a gente bem acostumado, viu? Toda vez que a gente olhar para aquela quadra, a gente vai ver aquele ambiente lá, o senhor tocando violão para a gente, o professor Salatiel dançando, enfim, foi muito bom e a gente tem que repetir isso. Né? Igual o professor Dário disse, né? Direito e poesia, direito e literatura, a gente já faz, né, o direito e cinema todo semestre, né? Os primeiros meses do semestre, o direito e cinema, lá no Casarão das Artes. Podemos ampliar o direito e cinema, ao invés de fazer lá no Casarão das Artes, talvez levar para a praça pública, até mesmo lá na quadra, e trazer também a comunidade para debater, mas que tenha todo ano, né? Que tenha todo ano. Caratinga merece um congresso dessa magnitude todo ano. Tem nossa cara, a gente precisa movimentar mais. Professor Cláudio, todo ano, hein, professor Cláudio? E fora essa questão, né, dos palestrantes, nós tivemos os minicursos na parte da manhã, que também movimentou bem, né, a comunidade acadêmica, e você teve a oportunidade de estar à frente de um deles, que é a execução a execução da pena a partir da segunda instância e a inelegibilidade, né? De uma maneira resumida, conta um pouquinho para a gente, só para a gente poder situar, porque o grande papel dos minicursos foi justamente trabalhar as temáticas da atualidade, e esse tema é bem atual, né, e tem gerado grande controvérsia, né, no cenário nacional também. Eu tive a graça de poder compartilhar com os alunos um estudo técnico, teórico, científico acerca dessas duas questões, né, que é a lei da ficha limpa e também essa decisão do Supremo Tribunal Federal que relativizou a regra constitucional da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade. A análise foi bastante teórica e pautada nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, nós pegamos as decisões do Supremo Tribunal Federal e as analisamos tecnicamente, né, argumento por argumento dos votos, do acórdão, para chegarmos às conclusões que chegamos. Né, conclusões de que não necessariamente a melhor exegese e a melhor aplicação do direito é de acordo com o que está sendo orientado. Tanto é verdade que o Supremo fez uma maioria estreita por 6-5. Além de ter feito essa maioria estreita por 6-5, hoje a ministra Rosa Weber já declarou que, uma vez pautado o tema através das ações declaratórias de constitucionalidade, ela mudará o voto, ou seja, a maioria de 6-5 se reverterá a favor da presunção de não culpabilidade da forma que a sociedade brasileira nos deu na Constituição de 1988 e não mais nessa modificação hermenêutica como se isso fosse tecnicamente possível ou cientificamente possível que o Supremo Tribunal Federal quis impingir. Enfim, fizemos uma análise muito profunda disso e até mostrando que hoje nós vivemos uma insegurança jurídica dentro desse tema. Veja você,
Se você, porventura, for processado, condenado na primeira instância, condenado na segunda instância, e você perguntar para o seu advogado, e agora? Eu estou condenado em segunda instância, ainda tenho recursos pendentes, eu vou ser preso agora ou vou poder esperar esses recursos numa possível absolvição, enfim? O seu advogado vai falar assim, depende. Aí você vai perguntar, depende de quê? Ele vai te falar, depende de um sorteio. Uai, como assim? Um sorteio? Um jogo de dados? É exatamente, um jogo de dados. Porque se o seu recurso lá no Supremo Tribunal Federal cair para alguns ministros como Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio de Mello e Celso de Mello, você vai poder aguardar o julgamento dos seus recursos em liberdade. Mas se cair para outros ministros, como Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, você vai ter que se recolher preso para recorrer. Mas como assim? É porque esses ministros têm entendimentos distintos e a orientação do Supremo Tribunal Federal, naquele caso emblemático, é o caso do Lula, por exemplo, nem os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal estão acatando. O Tribunal de Justiça de São Paulo recentemente também não acatou e não aplicou. Então, veja bem, há uma insegurança jurídica no que se refere a isso. Se nem os próprios ministros do Supremo Tribunal estão respeitando o precedente da decisão deles, é porque esse precedente é muito frágil, juridicamente frágil. Como o programa O Direito em Foco, eu quero deixar muito claro que eu não estou alheio ao reclame da população de que nós precisamos de uma resposta mais rápida da jurisdição penal. Não estou alheio a isso, que o processo demora demais, que isso dá uma sensação de impunidade. Isso tudo é verdade. Mas nós temos um sistema de garantias que precisa ser respeitado. Existem outras formas de você prestar jurisdição de maneira mais célere do que efetivamente ficar suprimindo direitos fundamentais das pessoas. Como, por exemplo, se o argumento é que tem recurso demais, basta o legislador reduzir a oportunidade recursal, o que ele pode fazer por lei ordinária, alterando o Código de Processo Penal. Eu não posso porque, sob o argumento de que tem recurso demais, alterar a Constituição em cláusula pétrea. Veja bem, se nem o Congresso Nacional poderia, pela via da emenda, alterar o inciso 57 do artigo 5º, muito menos pode o Supremo Tribunal Federal. Então, Oscar, repito, não estou alheio aos reclames da população, mas o direito dá outras soluções mais firmes e mais prudentes do que efetivamente essa que foi tomada, que é muito frágil, e tão frágil que nem o próprio Supremo Tribunal Federal tem respeitado. Então nós precisamos avançar muito nesse debate. É um debate que mexe efetivamente com toda a sociedade brasileira, porque interessa a todos nós, porque para ser preso um dia basta estar solto. Então nenhum de nós está alheio à possibilidade do cometimento de um crime, até porque a emoção também é motivadora do crime, que são os crimes passionais. Então a gente, numa infelicidade, pode ser aí pego numa situação criminosa. Quando eu falo pego, é por nós mesmos, não estou dizendo que a polícia vai nos pegar, estou dizendo que nós podemos estar um dia numa situação que seremos réus. E queremos o quê? Segurança jurídica. Queremos que o nosso destino processual, o destino que nos for dado pelo Estado, seja um destino previamente estabelecido e não depender do sorteio do processo para esse ou aquele ministro. Então, falamos sobre isso, né? E a lei da ficha limpa também. Enfim, foi um processo, um debate muito proveitoso, muito gostoso, e eu espero fazer isso em outras oportunidades. Não tenho dúvida que vai acontecer aqui na nossa unidade, né? Eu sei que você também trabalha lá em Manhuaçu como professor, né? Essas duas comunidades jurídicas, né, podem, de alguma forma, vivenciar isso, esses debates no dia a dia, o que é muito bom. Caminhando para o fim, infelizmente, professor Humberto, eu vou devolver, né, de maneira diferente, né, porque no Dia do Direito em Música, né, você cantou Que País é Esse? E eu tive a oportunidade de comentar. Então, levando em consideração a palestra do ex-ministro Giannini e considerando que se avizinha as eleições, né, eu devolvo Que País é Esse? Tem jeito, professor Humberto? O Brasil é um país maravilhoso, um país habitado por uma população maravilhosa, principalmente uma população honesta, ordeira e que quer sempre melhor para o país, para a família, para todos. Eu acredito muito, Oscar, que essa eleição é uma eleição que vai efetivamente dar uma resposta para uma série de coisas.
mas eu preciso dizer que essas respostas que a gente busca, elas estão dentro de nós mesmos, né? A gente vai escolher aí presidente da República, senadores, 2, deputados federais, deputados estaduais, governador de estado. Então não é só a eleição para presidente que está em jogo, é uma eleição que pode renovar todo o sistema político brasileiro. E nós, como professores, temos que alertar as pessoas que tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito municipal, as decisões de verdade são tomadas no poder legislativo. Muito embora o prefeito encarne o poder municipal, mas o poder verdadeiro está na Câmara Municipal. Muito embora o governador de estado ele encarne essa figura do poder da autoridade, a autoridade verdadeira, quem manda, quem permite que o governador faça ou não faça alguma coisa, aonde que o dinheiro vai ser alocado ou não, é na Assembleia Legislativa. É o seu deputado estadual que vai definir para onde é que os recursos públicos irão. E também no cenário federal. Não importa quem seja o presidente, se é Bolsonaro, se é Ciro Gomes, se é Alckmin, se é Marina, se é a Vera Lúcia, se é o Haddad, não importa qual, o Cabo Daciolo, não importa qual, é o Congresso Nacional. São os deputados federais e os senadores que vão dizer, vão autorizar ou não esse presidente ou essa presidenta da República a alocar o recurso público aqui ou ali. Então nós precisamos ter muita atenção à escolha dos nossos parlamentares, deputados federais, deputados estaduais e senadores. Se você não se sente representado pelo Congresso Nacional atualmente, você tem que ter agora uma reflexão. O que é que um candidato ou uma candidata a deputada federal, deputado estadual e senador precisa ter para que toda vez que eu veja o Congresso Nacional, eu sinta que eu estou lá dentro também? Qual que é a minha bandeira? O que eu defendo? É uma saúde de qualidade? É uma educação de qualidade? É que o candidato seja da minha terra? É que o candidato fale a minha linguagem? Enfim, o que é que efetivamente me faz ser representado? Então, se você quer a transformação da sociedade, se você deseja um Brasil melhor, que país é esse? Seja um país melhor para todos, escolha bem presidente e governador, mas muito melhor ainda, deputados federais, deputados estaduais e senadores, porque é no parlamento que as decisões são tomadas e que os recursos públicos são destinados. Professor Humberto, muito obrigado. Na participação, como sempre, fantástica. Eu gosto muito de tê-lo aqui, porque aqui, né, as ideias circulam facilmente. A sua participação, ela com certeza vai se dar em outros momentos, por isso eu deixo sempre aqui o programa de portas abertas, tá ok? Professor, é sempre um prazer estar aqui no programa, mas eu quero dizer que é mais prazeroso ainda estar na sua presença. A sua amizade para mim é muito cara, é uma amizade de quase 40 anos e que eu quero que dure por mais 120. Vai durar com certeza e a recíproca é verdadeira, tá? Programa Direito em Foco se despede, até o próximo encontro.